Do Barroca, pode fazer a análise, por favor, desse 2-0 do CRB e, se puder, também do agregado como um todo, as duas vitórias do CRB, da ida e da volta, por favor. Boa noite. Falar primeiro que todos estamos muito felizes com a classificação. A gente sabia o tamanho do desafio. Clássico local de muita importância para todo mundo. Um adversário que vinha fazendo um campeonato muito regular, um trabalho de reconstrução. Queria aproveitar a oportunidade de fazer uma saudação aí ao Itamar, meu colega de trabalho, respeito ao trabalho dele, da equipe de trabalho dele. E a gente sabia que seria desafiador. Eu acho que a nossa postura no primeiro jogo foi muito boa. A gente conseguiu uma vantagem que, numa situação como essa, é uma vantagem expressiva. Mas a gente tinha um desafio muito grande num período muito curto de recuperação de um jogo para o outro, se manter focado, se manter competitivo, fazer os ajustes que seriam necessários de um jogo para o outro e se manter concentrado, porque em um jogo agregado como esse, se você toma um gol, o jogo fica muito vivo. Acho que a gente se manteve concentrado, a gente concedeu muito pouca oportunidade para o CSA. Acho que a gente até teve algumas oportunidades no primeiro tempo em transição. Fizemos o primeiro gol, tivemos outras oportunidades. E depois a equipe do CSA no segundo tempo se lançou para tentar buscar o seu gol. A gente, no início do segundo tempo, teve um pouquinho de dificuldade, porque ele realmente encheu a nossa última linha defensiva com muita gente. Tivemos que fazer um ajuste de posicionamento e conseguimos fazer aí o segundo gol, que praticamente sacramentou a classificação. Estou muito feliz aí com a classificação, muito feliz com os jogadores. Eu acho que esse grupo aí merece bastante. É um grupo de jogadores assim bastante comprometidos com o clube. Acho que o CRB tem uma coisa muito boa, talvez seja o que mais me deixa feliz de trabalhar aqui, essa conexão que tem entre todas as partes, né? Mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem uma conexão muito forte com a torcida. O CRB jogando aqui no Rei Pelé, ele é muito forte. Uma conexão que eu particularmente tenho com a direção do clube, minha relação com o Ari, minha relação com o presidente. Eu acho que a gente tem uma conversa assim, muito direta, muito clara para a gente tratar de todos os assuntos. Então, isso é muito, muito importante e muitas vezes não é comum em alguns clubes. A nossa conexão, né, comissão técnica, jogadores também, a conexão dos jogadores com os torcedores. Então, assim, apesar das adversidades, dos obstáculos que tem no caminho, e eu falo isso assim com propriedade por não ser daqui, né? Eu vejo o CRB de uma forma geral um crescimento muito grande ao longo do tempo. Já via de fora, quando ele não tinha trabalhado aqui, via o CRB em um crescimento, porque a gente conversa com as pessoas que trabalhavam aqui e todo mundo falando bem do clube, todo mundo falando do crescimento, todo mundo falando da credibilidade. E depois que eu passei a trabalhar aqui, eu estou podendo constatar esse crescimento do clube, a utilização de jovens, o aproveitamento de jovens, uma harmonia muito grande de todas as partes do clube. Então, assim, a gente está bastante feliz com essa classificação, porque a gente sabia da dificuldade que seria e a gente conseguiu o êxito de classificar para a final. Professor, no jogo passado você teve uma postura diferente dessa, porque é natural a questão de ser 2 partidas de 90 minutos dessa decisão. Com apenas um dia praticamente de trabalho, tendo em vista que a quinta é mais regenerativo. Assim como ocorreu em outras partidas da Série B do ano passado, que você mesmo disse que foi muito mais na conversa do que no campo, foi isso que aconteceu nessa resto de semana de trabalho? Na verdade, a gente teve que dividir essa preparação em 3 partes. A primeira, e talvez a mais importante, era a mental, era fazer com que a gente não tivesse na zona de conforto por aquilo que a gente conquistou no primeiro jogo. E é um grande desafio você mobilizar todo mundo com uma vantagem de 2 gols. Eu conversei bastante com os jogadores, mas no nosso vestiário aqui antes do jogo eu já me senti seguro que a gente ia entrar de uma forma positiva pelo jeito que eu estava observando os jogadores nos próprios treinamentos. Como eu falei anteriormente, a gente se dedicou muito, acabou o primeiro jogo, foi direto para o hotel, concentrou, fizemos tratamento aí o tempo todo, os jogadores ficaram longe da família,
concentrados totalmente aí no desafio que a gente tinha. Tinha a minha parte, que era a parte tática de ler o que tinha acontecido no primeiro jogo e compartilhar com eles. E a terceira parte era imaginar aquilo que o Itamar poderia fazer de surpresa para que a gente tentasse ter as soluções caso o jogo tivesse problema. Como a gente conseguiu fazer o primeiro gol e ir para o intervalo com a vantagem, isso ficou até um pouco mais confortável, mas logo no início do segundo tempo o Itamar mudou a forma de jogar do CSA, colocou o Buba lá por dentro do Ciel, trouxe o Dudu aqui para o lado direito, soltou o lateral direito quase como um ponta, e a gente passou a ter um pouquinho de problema, mas a gente tinha conversado no intervalo que se isso acontecesse a gente ia ter que fazer um ajuste de posicionamento, acabamos fazendo e acho que a gente conseguiu controlar bem esse cenário e saímos aqui com a vitória. Boa noite, professor. Parabéns pela sua classificação. Barroca, na sua carreira você tem um título nordestino com a equipe do Ceará, que você chegou praticamente já na final, já na reta final da campanha. Você ainda não tem título estadual profissionalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de, quem sabe, ser campeão com a equipe do CRB para a sua carreira. Um título construído, de um planejamento que já vem do ano passado, uma conclusão com esse título alagoano. O que significaria para o Eduardo Barroca conseguir levantar uma taça com a camisa do CRB? Não, primeiro seria muito importante pelo trabalho que a gente tem construído aqui, né? Eu tenho falado muito da minha satisfação de estar trabalhando nesse clube. Eu estou muito feliz trabalhando aqui no CRB, eu estou muito feliz na cidade. Eu me sinto muito bem trabalhando nesse clube. Então, quando você tem a possibilidade de participar junto com um grupo de um trabalho que termine com uma conquista, é uma forma de você retribuir esse sentimento que eu recebo, né? Então, a gente sabe que vai ter um desafio enorme. A gente já enfrentou os dois adversários que vão duelar lá na outra semifinal e podemos ver a dificuldade que foi. A gente vai precisar de novo aí virar a chave, se preparar da melhor forma durante essa semana. A gente ainda tem, entre os dois jogos da final, um outro desafio, uma competição eliminatória extremamente importante. Então, temos que ter o pé no chão hoje, obviamente, comemorar, desfrutar, porque futebol é muito duro, né? A gente passou por um momento de oscilação aí e que existem as cobranças externas que são justas, eu já falei isso, pela expectativa que se tem diante do nosso trabalho, daquilo que a gente já mostrou. Então, quando a coisa está um pouquinho do trilho, é normal que um clube desse tamanho haja a cobrança e é justo. Mas nenhuma cobrança externa ela é maior do que a própria cobrança da gente que trabalha, que está se dedicando, que está ali no dia a dia querendo fazer a coisa acontecer. Então, acho que hoje é o dia da gente desfrutar, comemorar e aí na reapresentação já focar novamente 100% na nossa preparação para essas 2 semanas decisivas que a gente vai ter pela frente. Ô Barroca, parabéns pela classificação. O que ficou explícito taticamente para a gente que acompanhou o jogo foi que o CRB dificultou muito a engrenagem do CSA no meio campo com o Kailan e o Fabrício Bigode, jogadores que tiveram pouco espaço para poder sair com a bola, para fazer as jogadas que eles conseguiam fazer, e ficou nítido isso na primeira fase. Você entende que na hora de analisar o CSA era natural que, conseguindo neutralizar Kailan e Fabrício Bigode, você já conseguia diminuir um pouco esse espaço do CSA ofensivo? Eu acho que a equipe do CSA tem algumas qualidades que não são só Kailan e Fabrício. Eles têm o chute de fora desses jogadores, muitas vezes fazem a saída com 3, em 3-2, em outros momentos em 3-1. Hoje atacaram a maior parte do tempo em 3-1, dificulta muito, baixa muito os nossos pontas, mas a equipe deles tem jogo de cruzamento, tem peso na área, tem uma bola parada muito forte, tem contra-ataque. A equipe do CSA tem coletivamente virtudes que a gente precisava se preocupar em todos os cenários, mas acho que a gente se preparou bem para enfrentar o desafio. Mais uma vez, exaltar os nossos jogadores, a postura, a atitude. Às vezes a gente equivocadamente entende que todas as soluções estão nas questões coletivas ou nas questões táticas, mas uma boa postura, uma boa conexão entre os jogadores muitas vezes resolve muito problema. E o nosso time entrou dessa forma no jogo, em alguns momentos resolvendo os problemas que o jogo apresentou, com atitude, com postura, com conexão entre os jogadores. Então, mérito deles. E assim, eu estou bastante satisfeito da forma como a gente entrou nesses 2 jogos decisivos.
Professor Barroca, boa noite, parabéns pela classificação. O CRB corriqueiramente joga mais com posse de bola, controla o jogo. Hoje o que foi visto dentro de campo foi uma equipe fazendo uma transição direta e fazendo muito bem. Lançamentos do Fábio Alemão e do Henry para o João Neto, Dada Monte, Danielzinho acabaram saindo na cara do gol. O próprio João Neto também em alguma oportunidade. Queria essa mudança de um jogo que na quarta-feira o CRB teve mais a posse de bola, mas depois da expulsão também jogou em transição. E no jogo de hoje novamente, consegue fazer uma transição direta com os zagueiros para o centroavante. Queria que você explicasse um pouco dessa ideia e se foi parte da sua estratégia para hoje. Eu acho que mais do que parte da minha estratégia foi o que o jogo se apresentou diante da forma como o adversário nos marcou. O adversário nos marcou de uma forma mais agressiva na frente, nos dificultando o jogo curto, próximo da nossa área. E a gente tem, e precisa ter realmente, outros argumentos para sair desse tipo de cenário, né? E hoje a gente utilizou isso bem, com o jogo de espaço, com o jogo de transição, com o jogo de profundidade, com o ataque dos nossos pontas de fora para dentro para incomodar os zagueiros. Tanto que a jogada do pênalti no primeiro tempo sai de um movimento desse do Dadá, o segundo gol também sai de um movimento desse de fora para dentro do Vinícius. Então, a gente imaginou que em algum momento do jogo isso podia acontecer e acho que a gente se comportou muito bem diante desse fato. Boa noite, Eduardo Barroca, parabéns pela classificação. Gabriel Azevedo, do Agora Esportes. É nítido esse salto de evolução que o CRB teve em campo em relação ao CRB da fase de grupos. E eu queria entender, da sua percepção, qual foi o principal fator que fez esse salto de evolução em campo. Se é realmente o tempo de preparação que o time teve a mais, a parte física, se a chegada de novos jogadores, se é esse fator emocional que você falou que também foi trabalhado. Qual foi o fator decisivo para o CRB ter esse salto de evolução e mostrar um futebol muito melhor do que vinha mostrando nos últimos jogos? Acho que é um conjunto de coisas. Acho que a gente teve um tempo para trabalhar e para exigir mais dos jogadores, para corrigir. Eu acho que foi importante, por mais que seja difícil falar isso, as derrotas que a gente teve do jeito que foram, elas nos trouxeram lições que a gente aproveitou nesses 2 jogos, né? Talvez se não tivesse acontecido aqueles jogos da forma como eles aconteceram, a gente não tivesse com o modo crise ativado como a gente entrou nesses jogos eliminatórios, né? Então, é uma parte do nosso trabalho identificar aquilo que não está andando bem e atuar para tentar corrigir. Mas eu acho que nada sobrepõe aos jogadores. Quando os jogadores estão com esse espírito que eles se apresentaram nesses 2 jogos, com essa conexão entre eles, com essa energia, com essa capacidade de querer cumprir função, porque o jogo exige muito deles e eles estavam com muita vontade de cumprir todas as tarefas, todas as funções. Eu acho que isso aí realmente é o que mais importa para a gente ter conseguido êxito. Barroca, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória e pela classificação à grande final do campeonato estadual. Queria que você falasse um pouco exclusivamente da partida do João Neto, né? A gente comentava sobre essa possibilidade após a expulsão do Mikael, né, que o João Neto seria essa primeira opção para assumir a titularidade. Já tinha dito mais oportunidades no passado. O Luiz Felipe também, a gente teve toda essa questão da até a liberação de minutagem que o atleta tinha. E hoje a gente pôde ver um pouco mais dele. E mesmo o João Neto não tendo deixado o seu gol na partida, na minha visão, ele teve uma participação muito importante nesse ataque do CRB, sempre pressionando, né, sempre buscando também ficar ali entre os zagueiros do CSA, trazendo, principalmente colaborando nas jogadas de velocidade. Então é um jogador que, na sua visão, como é que você analisa essa partida dele que foi hoje e também se talvez esse desempenho dele tenha acirrado ainda mais essa briga por uma titularidade como esse centroavante do CRB? Antes de falar do jogo do João Neto, eu queria falar primeiro da vinda do João Neto. O João Neto, quando o nome dele apareceu pra gente, ele me foi recomendado pela pessoa que eu tenho maior conexão na minha vida no futebol, que é o Paulo Angione, que é o diretor executivo do Fluminense. É uma pessoa muito próxima de mim e o Paulo me ligou falando do quanto o João Neto estava treinando lá no Fluminense e do quanto ele precisava de uma oportunidade, de um espaço, e que ele acreditava muito no jogador. E quando eu trouxe, quando o nome do João Neto apareceu aqui pra gente, o João Neto, ele é unanimidade com relação à postura, entrega, profissionalismo no clube. Quando o nome do João Neto apareceu aqui, todos
falaram assim, ó, temos que trazer ele, não podemos perder essa oportunidade. Pela primeira passagem dele aqui, ele teve poucos minutos, ele teve uma minutagem baixa, mas ele deixou uma impressão muito positiva de respeito de todo mundo pelo profissionalismo dele. Então, quando o nome aparece e existe uma unanimidade muito grande, assim, você precisa levar em consideração, dar direção ao staff, todo mundo confirmou o que o João Neto poderia nos ajudar, e aí o João Neto chega para trabalhar, e eu tenho a constatação, e aí a segunda parte que eu queria falar, antes de falar do jogo dele, que é o João Neto treinando, o João Neto dia a dia, a dedicação, o profissionalismo dele, espera o espaço dele, esperando a oportunidade, entra 1 minuto, ou entra 90 minutos, ou entra de titular, o João Neto é a mesma postura, é um cara que se dedica demais, e eu acho que hoje ele fez uma partida muito boa, que era um jogo que exigia muito dos atacantes, algo que os atacantes não costumam entregar, que é o jogo sem bola, passar a maior parte do tempo marcando, fechando espaço, disputando bola aérea, recebendo bola em disputa e ter poucas oportunidades para concluir, mas trabalhar para o time. E o João Neto é um dos atacantes que tem na sua essência a capacidade de trabalhar para o time. Então acho que ele foi muito importante no jogo de hoje, mas eu acho que o jogo de hoje é a consequência do que o João Neto é e do que o João Neto pode ser na carreira dele. Professor, eu queria que você comentasse sobre 2 assuntos, se possível. É sobre o Vinícius Júnior, que é um jogador que nessa decisão, na ida e na volta, participou e decidiu se ele está pedindo passagem na equipe. E a segunda é se foi uma estratégia sua ou foi mais o feeling dos jogadores em campo jogar em cima do Marlon, o zagueiro, tendo em vista que ele estava voltando de lesão, muito tempo sem jogar, e boa parte das jogadas perigosas do CRB saíram, se não pelo lado dele, mas individualmente em cima dele. Sobre o Vinícius, eu não tenho a menor dúvida que o Vinícius está em um crescimento muito grande mesmo. Acho que o Vinícius vive o melhor momento dele aqui no clube desde que eu estou aqui. Está concentrado, está focado, está treinando em altíssimo nível. Antes dos últimos jogos eu tive uma conversa com ele e com todos os jogadores da posição dele, falando que estava até difícil escolher por aquilo que ele estava apresentando nos treinamentos e... Estou muito feliz porque o Vinícius recebeu diversos convites para sair do clube e tem uma série de clubes aí interessados nele. E eu tive, a direção teve, o presidente teve, o Ari teve, e eu também tive uma conversa frontal com ele que eu não gostaria que ele saísse daqui. Pelo nível que ele estava apresentando de crescimento, que ele tivesse paciência, que ele buscaria o espaço dele. E eu estou vendo ele trabalhar muito duro para que isso aconteça. Então isso é muito bom, a gente ganha com isso, a gente fica feliz quando o jogador ganha espaço dessa forma. E sobre a tua segunda pergunta, não nos projetamos. A gente ficou sabendo que o Marlon ia jogar já aqui no vestiário. E eu acho que, independente de quem jogasse, a gente já tinha estabelecido como plano de jogo aproveitar as coisas que a gente aproveitou, principalmente no primeiro tempo, na profundidade, porque a gente imaginava que a equipe do CSA fosse adiantar suas marcações, suas linhas, fosse arriscar um pouco mais, e a gente precisava ter uma excelência de bola nas costas, e eu acho que a gente foi muito bem sucedido no primeiro tempo.